Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. André Bontempo, na manhã deste domingo, dia 13, falando aí sobre o evento do Parque da Cidade, um ato contra a concessão ou contra a privatização, como muitos estão colocando aí, para a gente justamente abordar essa problemática, essa questão, principalmente para muitos que não estão aí acompanhando ou compreendendo direito o que é que está em jogo. Então, vamos ouvir aí a colocação dos entrevistados, das pessoas que estão nessa manifestação de hoje, para explicarem um pouco melhor o problema em geral. Ouvir o poeta Moraes aqui sobre o ato de hoje. E, Moraes, dá um panorama aí dessa problemática que a prefeitura está propondo, né? Querendo ir para o parque. Olha, em primeiro lugar, André, essa proposta da prefeitura é uma aberração, porque o parque, particularmente o parque da cidade, o Parque Municipal Burle Marx, é um patrimônio ambiental, histórico, é um patrimônio cultural, certo? E o mais interessante, esse parque foi tombado por 3 instâncias, pela União, o IPHAN, pelo Estado, com o DEFAT, e pelo município com o PAC. Então, qualquer alteração que se pretenda fazer nesse patrimônio, há que se ter a anuência desses entes, você me compreende? Então, vejam bem, a prefeitura ela está pretendendo impor isso para a população, de modo tal que, em havendo que nós não vamos permitir que aconteça, uma exclusão de grande parte daqueles que frequentam essa área verde, me compreende, esse patrimônio, né? E segregar. Porque você veja, no projeto tem uma mega roda gigante, tá certo? Teleférico, hípica, shopping, tudo isso para acessar vai ter que pagar estacionamento, como já vem acontecendo em São Paulo. Então esse projeto neoliberal é um projeto que visa excluir, segregar, eliminar a presença do público em geral nessa área verde. E não só no Parque Burle Marx, como também no Vicentino Aranha, como também no Alberto Simões. É um projeto que visa privatizar essas áreas públicas, né? Então, quando você privatiza áreas públicas, você priva o público de ter acesso efetivamente a essas áreas. Então, no nosso entendimento, já há muito tempo se tentou privatizar isso aqui, quando no governo Ângela, quando houve a negociação para a aquisição dessa área. No governo subsequente, no governo do PSDB, se tentou justamente privatizar essa área e houve uma mobilização da sociedade civil para que isso não acontecesse e deu certo. Uma mobilização com o Ministério Público, sociedades de classes, sindicatos, ambientalistas, sendo um grande movimento para que efetivamente essa área não fosse privatizada. E fizemos uma grande campanha, sim, e fizemos uma grande campanha para que essa área fosse tombada e ela foi. Então a sociedade civil obteve uma grande conquista. Então, nós não vamos abrir mão, sob hipótese alguma, que o Parque da Cidade, o Vicentino Aranha, o Alberto Simões sejam privatizados, porque eles são patrimônio público dos cidadãos e cidadãs de São José dos Campos. É isso. Maravilha, Moraes. Muito obrigado. Obrigado e salve a nossa luta. Viva o Parque Municipal Burle Marx, o Parque Municipal Vicentino Aranha e o Parque Municipal Alberto Simões. Esses parques são públicos, sempre públicos. É isso, obrigado. Então, digamos, Conversar com a Célia do movimento Parque é do Povo. Como vocês estão enxergando esse processo aí que a prefeitura está querendo fazer de privatização ou concessão, como eles dizem, né? Então, essa palavra, né, o uso da palavra concessão é um pouco para ludibriar as pessoas, né? Dizer que, não, é só uma concessão, vamos deixar por algum tempo, mas isso em 30 anos é praticamente dar, né, para a iniciativa privada. E isso é um desrespeito à população, porque nós já pagamos, quando a prefeita Ângela Guadagnin fez a compra, né, do parque, de toda essa área da família Olívio Gomes,
ela pagou os impostos que eles tinham de dívida com o Estado, com o município. Muita dívida que eles não conseguiriam pagar e eles iam perder essa área de qualquer forma. Então, a prefeita usou os recursos públicos de impostos para comprar. Eles pagaram, a Ângela pagou as dívidas que as dívidas que o Olívio Gomes tinha. A Ângela pagou as dívidas e, em troca, recebeu a área toda aqui da antiga tecelagem Paraíba. Agora, eles estão querendo novamente fazer um investimento, melhorar o parque e novamente dar esse parque para ser usufruído pela iniciativa privada. Eles vão simplesmente fazer o que quiserem. Eles podem cortar árvores para fazer shopping, para fazer estacionamento, roda gigante, hípica, muitas coisas que a população que hoje frequenta o parque, que tem uma renda menor, não vão poder usufruir desse parque, porque eles não vão poder pagar o que vai ser cobrado para usar lá dentro. Não vai ser cobrado para entrar, mas em compensação você não vai poder usar o que o parque tem, porque não tem dinheiro, né? A pessoa com uma renda menor, ela não vai poder gastar aqui dentro do parque valores que serão cobrados. Então, novamente, nós vamos estar pagando, né, pela segunda vez para iniciativa privada. Compreendo. Célia, muito obrigado. Eu que agradeço e espero que a gente continue na luta e todos nós consigamos reverter essa ação de privatização do parque. Continuaremos. Falar com a Adriana Rebouças da Rede, também aqui nesse ato de hoje, contra a privatização do Parque da Cidade. E como vocês estão vendo essa questão da privatização ou concessão, né? Tem essa questão dos nomes também do Parque da Cidade. A gente está vendo com muita preocupação, porque na verdade não se trata só do Parque da Cidade, né? É um projeto de entregar todo o nosso patrimônio ambiental para a iniciativa privada. A gente vê hoje, né, o poder público muito focado em promover ações que só privilegiam o mercado imobiliário sem pensar na qualidade de vida da cidade. Uma cidade, ela não é só feita de prédios, de asfalto, como a gente tem visto hoje acontecer. E a gente está vendo que São José, infelizmente, está indo na contramão mundial. Nós precisamos mudar a visão de administração pública e que ela seja focada na realidade do que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo e na nossa cidade. A gente está vendo os efeitos das emergências climáticas, que hoje não atinge, né? Antes não se levava tanto em conta, porque se atingia populações periféricas, que parece que são invisíveis, mas hoje ela está chegando no Urbanova, tem carro boiando no Urbanova de tanto que se impermeabilizou solo. E a gente não pode incentivar esse tipo de ação. Inclusive, a gente está aqui fazendo nossa manifestação e, enquanto isso, está tendo uma movimentação paralela, né, da prefeitura, do nosso prefeito, na verdade, que reapresentou um PELON, que é um projeto de emenda à lei orgânica do município, que permite desafetar todas as áreas verdes e institucionais da cidade. O que é isso? É mudar a função da área. Uma área verde pode virar um prédio e vice-versa, só que o vice-versa a gente sabe que não vai acontecer. Então, a gente precisa está aqui lutando para que o parque seja sim melhorado, tenha mais estrutura, seja cuidado,
mas que ele continue sendo aberto a toda a população, porque a privatização ela vai tirar uma parte da população do uso desse parque, né, que foi comprado com dinheiro público, foi até hoje mantido com dinheiro público, e nós Ou seja, é do povo. É do povo, né? E tem tudo para ser um exemplo. Só que qual que é o projeto? A gente sucateia para depois a gente entregar barato. A gente passa uma lei que permite que toda essa área verde vire qualquer outra coisa e depois vende baratinho para iniciativa privada, para ele construir shopping, roda gigante, mesmo não tendo estrutura de solo para isso, etc. e tal. Então a gente precisa resgatar, a gente precisa viver o nosso tempo, entender os desafios e entender que atualmente desenvolvimento significa equilibrar meio ambiente e meio urbano, significa trazer estruturas verdes para as nossas cidades, trazer qualidade de vida e não impermeabilizar solo, não vender nossos parques, seja ele concessão, seja ele privatização. Nomes bonitos não vão mudar a situação de que o povo vai deixar de ter o direito de desfrutar de todas as estruturas. Perfeito. Adriana, muito obrigado. De nada. O Weller Gonçalves, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, também está aqui no parque hoje. Qual o intuito do ato, né, Weller, para quem não está acompanhando ou está muito por cima aí nessa questão? Nós, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, compomos o fórum que existe, que organiza a luta contra a concessão, privatização. O Sindicato dos Metalúrgicos, que todos sabem, que não faz apenas a luta sindical na porta da fábrica, a gente faz também a luta política. E a luta em defesa do parque da cidade não é apenas uma luta contra as privatizações que, infelizmente, desde o modelo neoliberal e todos os governos dessa nova república aplicou. Eu digo isso porque, infelizmente, não é uma realidade municipal. Isso é parte de uma realidade que acontece também na esfera estadual e também na esfera federal. Infelizmente, nos governos do PT, da Dilma e do Lula, também teve muitas privatizações no nosso país. Mas é uma luta também em defesa do meio ambiente. A gente está vendo todo o aquecimento global e o debate existente em relação a isso. Então, quando você fala de privatizar, significa que o dono vai querer ganhar dinheiro, vai querer ter lucro. E quem quer ter lucro quer saber apenas da onde vai vir a fonte de dinheiro. Não está nem aí para as pessoas e não está nem aí para o meio ambiente. Então, defender o Parque da Cidade também é uma luta em defesa do meio ambiente. E o Parque da Cidade, ele é um local onde a gente vê as famílias, principalmente de baixa renda, que vêm aqui nos finais de semana, nos feriados, para poder ter um espaço de lazer junto com a família. E a partir do momento que privatiza, o que a gente tem de exemplos das privatizações de parques que aconteceram a nível nacional é que começa a cobrar para entrar, começa a cobrar para tudo. E o Parque da Cidade, na nossa opinião, ele é um patrimônio do povo joseense e não podemos aceitar nenhum tipo de concessão e privatização. Nessa questão, uma privatização, uma concessão, tornaria o parque menos público e, consequentemente, mais favorável para quem tem grana, né? Ou seja, a minoria da população. Exatamente, porque a partir do momento que você tem que pagar, porque hoje as pessoas, principalmente de baixa renda, que frequentam aqui o parque, muitas vezes são aqueles que não têm condição de ir no shopping no final de semana e utiliza aqui o espaço para jogar bola, para andar de bicicleta, para fazer piquenique. E a partir do momento que você começa a cobrar, aí fica complicado para essas pessoas. Então nós achamos que muito pelo contrário, a prefeitura ela tem que ter mais políticas públicas para atender aqueles que mais necessitam, que é a maioria da população. A partir do momento que cobrar, vai elitizar, vai começar a vir aqui as pessoas que têm grana, e isso vai tirar automaticamente essas pessoas de baixa renda de estar frequentando o local. E é isso que vai acontecer, por isso é importante a gente fazer o diálogo com toda a população para que a gente defenda o Parque da Cidade. O parque é do povo, ele não pode ter um dono. Perfeito, Weller, muito obrigado. Isso aí, seguimos nessa luta. Muito bem, encontrei aqui o Jorge, pegar a palavra dele sobre o ato de hoje e essa conscientização que eles estão buscando levar para a população, né? Como está vendo aí o ato?
O ato está aqui, começou às 9 da manhã, vamos até o meio-dia. Aqui tem aproximadamente umas 50 pessoas agora. O microfone da fala está sendo rotativo, está havendo um rodízio ali na fala. Já falaram algumas pessoas aí. E todo mundo aqui é contra a concessão. Nenhuma forma de parceria público-privado. O que a gente quer é investimento público nesse bem que é público. André, a gente não pode aceitar que essa prefeitura entregue o nosso patrimônio assim dessa forma. O que será do parque com essa concessão proposta? Roda gigante, quiosque, cada centímetro desse parque vendido. Isso é um risco para o meio ambiente, para a saúde do povo, um risco para o patrimônio, por isso a gente diz não à concessão. O que a prefeitura alega é que com a concessão, esses investimentos que vocês dizem virão, só que de outras formas. Qual a opinião de vocês sobre isso? O problema é o seguinte, André, quando essa prefeitura pagou a dívida dessa família Gomes, o povo dessa cidade pagou por esse parque. Então, essa cidade que é rica precisa investir nesse bem que é público. Então, o que acontece é o seguinte, nesse momento, nesse ano, já vai fazer 2 anos que esse processo de concessão vem caminhando e a gente precisa se movimentar, colocar o nosso posicionamento, porque esse bem é do povo. A gente vê de um tempo para cá as instituições saindo do parque da cidade e isso não pode acontecer. A gente tem que ocupar e tem que dizer em voz alta, o parque é do povo. Perfeito, maravilha, Jorge, muito obrigado. Muito obrigado, André, pela oportunidade, pelo espaço, pela parceria. A poesia é como se fosse uma ponta de lança que incomoda o estabelecimento, o poder que está a serviço do setor privado. E o poema diz o seguinte: árvores não falam. Árvores não falam, mas choram. Árvores não falam, mas dão vida. Árvores não falam, mas sangram. Árvores não falam, mas inspiram. Árvores não falam, mas respiram. Nos dão oxigênio, sombra, frescor, bem-estar, flores, frutos, beleza. Árvores não falam, mas dizem muito. Árvores são vida. Vidas são árvores. Árvores são seres humanos. Seres humanos são árvores. Salve as praças públicas, as áreas verdes, os nossos parques municipais e digamos juntos, não! Digam, não à privatização! Não à privatização! Não à privatização! É isso, permanecemos juntos nessa luta. Valeu, gente, até a vitória!